Civil e foi o candidato a vice de Bolsonaro em 2022. Exatamente. Outra peça-chave nessa investigação, de acordo com a investigação da Polícia Federal, porque foi na casa dele que ocorreu aquela reunião no dia 12 de novembro com os Kids Pretos, 12 de novembro de 2022, em que eles detalharam também essa operação para matar o ministro Alexandre de Moraes. Ele aprovou. É isso que a Polícia Federal diz nesse relatório. Tem um trecho também, mas enquanto vocês separam aí o trecho, a gente vai falar sobre essa participação. Separei também alguns tópicos. Por exemplo, ele participou dessa reunião para ações clandestinas no dia 12 de novembro, coisa que ele disse que negou, né? Ele disse que não participou, mas sim há informações. Também a criação do gabinete de crise. Ele e Augusto Heleno assumiriam, depois do golpe, né, se eles tivessem tido sucesso, esse gabinete. Outra coisa, ele dividiu tarefas, apontou que ele participou ali dentro da estratégia, dividido com os militares. Também teve uma coordenação com Mauro Cid para disseminar informações falsas sobre as urnas eletrônicas. Também outra coisa que ele fez foi atacar os generais, os comandantes do Exército que não aderiram ao golpe. Tanto o Freire Gomes, que era o comandante do Exército, quanto o Carlos Batista Júnior, que era o da Aeronáutica. Em contrapartida, ele fazia elogios ao almirante Almir Garnier, que era o comandante da Marinha e que também foi indiciado. Outra coisa, ele também buscou informações sobre a delação premiada de Mauro Cid, na mesa do assessor dele, identificado como Coronel Peregrino. Foram encontrados documentos em que eles tentaram, até com os familiares de Mauro Cid, informações sobre o que ele disse na delação premiada, porque o poderia implicar. Foi isso que a Polícia Federal entendeu. E o mais importante, também tem um trecho aí, na minha opinião, é o mais importante, é essa parte em que a Polícia Federal também encontra na mesa do Coronel Peregrino, assessor de Braga Neto, um documento escrito à mão, intitulado como Operação 142, referindo-se ao artigo da Constituição, que era a justificativa que eles tinham para o golpe. E na última linha, uma frase: Lula não sobe a rampa. Vamos lá, professor Vila, participações aí de Mauro Cid, chefe de gabinete do presidente, e Braga Neto, ministro da Defesa, ministro da Casa Civil e candidato a vice. Tudo isso é estarrecedor, né? Porque por essas informações, por esses documentos, resta pequena possibilidade de defesa, no sentido de negar, por parte especialmente do general Braga Neto, né? Pesa, portanto, acusações gravíssimas. Mas aí o Mauro Cid já era inferior pensando em termos de oficialidade, mas era alguém muito próximo, então, presidente da República. Mas lembrar o conceito que eles acabam aplicando, que está implícito a tudo isso, de inimigo interno, de guerra revolucionária ao inimigo interno. E o inimigo interno são os democratas, os defensores da ordem constitucional. Essa leitura de inimigo interno, ela vem lá do passado, da época da Guerra Fria. E no caso brasileiro, em especial, antecede até a Guerra Fria, vem durante ali a ditadura do Estado Novo, desde o golpe fracassado comunista de 1935. Isso é muito perigoso. Eu pensei que isso já estaria extirpado das Forças Armadas após a redemocratização. Estamos falando de mais de 3 décadas, mais de 30 anos. Porém, não. Isso continua na cabeça dos oficiais. Isso em alguns oficiais, registros, porque a maior parte do alto comando não era golpista, inclusive o comandante do Exército, o general Freire Gomes, registro que devemos muito a ele, inclusive. Então, acho que voltamos à discussão de outro dia, a questão dos currículos das escolas militares, a formação dos oficiais e a promoção, como é que isso tem de ser rediscutido pela sociedade e pelo Estado brasileiro. E, Amadeu, inclusive o relatório da PF cita que o Mauro Cid era uma espécie de elemento de blindagem a Jair Bolsonaro. E as provas que estão sendo explicitadas na investigação da Polícia Federal dão bem a tônica disso. Eu diria que o Mauro Cid também é uma espécie de homem-bomba, porque Jair Bolsonaro, seu clã e seus apoiadores mais radicais sabem
o quão Mauro Cid foi importante em toda essa esquematização e o quão ele tem para falar sobre essa tentativa de golpe. Mas é sempre bom reiterar que todos os comentários aqui são pautados no que a Polícia Federal está indicando. Jair Bolsonaro terá toda a oportunidade para provar a sua inocência, mas as provas são robustas e evidenciam que realmente houve essa tentativa e havia essa esquematização. Lembrando que, mais do que o que Mauro Cid tem falado, quem tem falado muito é o celular dele, os aparelhos eletrônicos, computador, que é tudo que robustece o inquérito da Polícia Federal. Vamos agora às reações.